Olá, boa tarde. A gente traz os principais destaques da manhã dessa quarta-feira aqui na Câmara dos Deputados, começando pela sessão extraordinária que tomou conta do plenário durante a manhã de hoje para análise dos destaques ao projeto que trata da renegociação das dívidas dos estados com a União. O texto principal foi aprovado ontem, nesta terça-feira. Os destaques ficaram para hoje, mas por causa da obstrução não foi possível avançar na análise dos destaques. Ainda assim, este assunto tomou conta do Salão Verde, aqui onde nós estamos agora, durante toda a manhã dessa quarta-feira. Vários deputados conversaram sobre ele. A gente acompanhou um trecho do que disseram o líder do governo, o deputado André Moura, o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, e o relator do projeto, o deputado Espiridião Amin, todos eles sobre o projeto aprovado, o texto principal aprovado ontem, e a negociação que acabou retirando do texto o inciso 2, que exigia que os estados congelassem por 2 anos as remunerações dos servidores. Vamos ouvi-los. O ponto principal do projeto, que desde o primeiro momento o ministro da Fazenda disse que não abria mão e que o governo disse que é negociável, que é o teto que limita o aumento de despesa por parte dos estados, esse ponto foi mantido no artigo 4º, no seu inciso 1º. Então, sendo assim, os estados estão limitados, ou seja, eles não podem aumentar os seus gastos, a não ser o que foi gasto no ano anterior com a correção do IPCA, que é o índice de inflação. Para o governo federal é o fundamental. Para os estados, talvez para os governadores, que podem ser pressionados pelos servidores públicos, não. O ideal para os governadores era a inclusão do inciso 2. Mas para o governo federal, para a União e principalmente para o Brasil, a certeza que você vai ter um controle dos gastos públicos do déficit primário, uma redução do déficit primário, isso que é o fundamental. O projeto foi racionalizado. Trata de termos aditivos de 21 estados da federação e estabelece para esses estados, como contrapartida imediata, de curto prazo, que os seus orçamentos dos próximos 2 anos, que coincidem esses 2 anos com o período em que o governo federal vai reduzir o valor do pagamento que os estados vão fazer da dívida, porque depois a prestação vai tomar o seu valor completo. Durante esse período, eles terão este rigor orçamentário. Não poderão ter o seu orçamento aumentado em percentual maior do que da inflação do ano anterior. O presidente Rodrigo Maia falou também sobre a perspectiva de colocação em votação do processo que pede a cassação do mandato do ex-presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha. Eu acho que antes da eleição, eu garanto mais quórum do que depois da eleição. Porque antes da eleição, todos os deputados vão para as urnas 15, 16, alguns dias depois, né, tendo que responder como votar o processo de cassação. Eu acho que votar antes da eleição é fundamental. E eu duvido que esse plenário, independente da data, ele não estará presente para votar a cassação do deputado Eduardo Cunha. O deputado Rodrigo Maia recebeu também na manhã de hoje lideranças indígenas que vieram mais uma vez pedir para que não sejam colocados em votações projetos, propostas que mudem a política indigenista em vigor atualmente aqui no Brasil, abordando especificamente a PEC, a proposta de emenda à Constituição 215, que muda as regras para a demarcação de terras indígenas aqui no país. Parlamentares do PT também estiveram aqui no Salão Verde durante a manhã de hoje. Eles falaram com alguns jornalistas, vieram anunciar que protocolaram junto à Organização dos Estados Americanos, a OEA, um pedido de liminar para suspender o processo de impeachment em análise atualmente no Senado e que restitua a presidente afastada Dilma Rousseff à presidência da República aqui no Brasil. Vamos ouvir o que disse o deputado Vadir Damus sobre essa iniciativa. É uma peça assinada por 4 parlamentares, né? Eu, deputado Paulo Pimenta, deputado Paulo Teixeira e o senador Telmário Miranda, né? Nós encaminhamos, protocolamos na noite de ontem, em Washington, por via eletrônica, uma petição em que se requer à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA que suspenda, né, decida por suspender o processo de impeachment em curso aqui no Brasil, restitua à presidenta Dilma a sua cadeira presidencial, da qual, no nosso entender, ela foi afastada ilegalmente. Então, há um pedido de liminar nesse sentido. E por que um pedido de liminar? Porque se aguardar que o Senado Federal julgue o mérito, o dano será irreparável, né? Até que
a comissão ou, eventualmente, a Corte Interamericana de Direitos Humanos venha decidir, já o direito da presidenta, o direito do povo brasileiro já terá sido lesado de forma irreparável. Por isso, nós estamos pedindo a liminar para que a comissão aprecie antes do julgamento do mérito aqui no Senado. E a comissão especial que analisa projetos que permitem a regulamentação dos jogos de azar aqui no Brasil, a comissão adiou mais uma vez a análise do relatório final do deputado Guilherme Mussi, do PP de São Paulo, que estava marcada para hoje de manhã. A comissão espera votar o projeto nas próximas 2 semanas. Segundo o deputado, antes que o Senado coloque em votação um outro projeto semelhante que tramita naquela casa sobre o mesmo assunto. O relator criticou o projeto que está em andamento lá no Senado e também conversou com a gente sobre as divergências que encontrou sobre esse assunto entre os deputados da comissão especial. A não restrição de pontos para máquinas de jogos, seria um libera geral, assim que nós chamamos, não investimento mínimo para um resort, ou seja, qualquer hotelzinho hoje, qualquer espelunca poderia se transformar num cassino, é isso que alguns deputados aqui querem. Eu já penso diferente, para atrair os mega investidores, nós estamos falando aí de um espaço de pelo menos 1.000 quartos, 1.000 suítes, onde um complexo, um grande resort, seria um investimento de 2 a 3 bilhões de reais, onde apenas 20% do complexo seria voltado ao jogo, o outro ao esporte, ao lazer, entretenimento, cinemas, pistas de esporte poliesportivo, enfim, campos, um mega resort integrado, restaurantes, casas de show, espetáculos, é isso que eu estou querendo buscar. E alguns pensam um viés totalmente diferente. Então são pontos nesse sentido que acabam aí entrando em rota de colisão e retardando o trabalho da comissão. O projeto do Senado é horroroso, né? Não tem outra palavra para descrever o projeto do Senado. Em termos de tributação, ficou inviável para que investidores venham ao país, para que o jogo seja de fato rentável e dê de volta à sociedade os benefícios que nós estamos aqui buscando há quase 9 meses. A comissão especial que analisa projetos de combate à corrupção ouviu hoje representantes de associações de magistrados e de procuradores. A gente vai ver um trecho do que disseram representantes da Associação dos Magistrados Brasileiros e também da Associação Nacional dos Procuradores da República sobre um dos pontos mais polêmicos dos projetos em discussão na comissão especial, que é a questão do teste de integridade de servidores públicos. Vamos ouvi-los. São pessoas que estão ingressando na vida pública, quer dizer, eles não são suspeitos de nenhuma atividade delinquencial, são simplesmente pessoas postulantes a um cargo público. E elas são submetidas a algumas investigações e inserções que realmente entram na intimidade da pessoa. Então, mesmo que o artigo faça ressalva, respeitado o direito da intimidade, ele já entrou quando se exige alguns requisitos ali. Eu acho que nós temos que ter muito cuidado de respeitar as liberdades individuais, né, e não criarmos um dispositivo que venha a refletir um momento de muita ansiedade da sociedade. Nós temos que cuidar isso, né? O teste de integridade, ele pode espantar num primeiro momento, mas porque nós não estamos acostumados com essa figura trazida dentro do sistema jurídico brasileiro, mas que ele não foi trazido do nada, nem foi inventado na cabeça dos propositores das 10 medidas. Ele existe e com sucesso, foi trazido ontem pelo Deltan aqui, o caso de Hong Kong, que é paradigmático, mas ele foi usado e ele é usado em vários países do mundo. A ideia não é invadir a privacidade ou criticar quem quer que seja dentro do serviço público, mas criar uma cultura invertida dentro do serviço público, acentuar uma cultura de necessidade de ética e de não tolerar dos pequenos aos grandes atos de corrupção. Outro destaque da manhã de hoje foi o seminário promovido pela Comissão de Seguridade Social e Família, seminário em defesa da vida e da família. Durante o seminário, deputados da Comissão de Seguridade Social disseram que vão apresentar uma proposta de emenda à Constituição para mudar o artigo 5º da Constituição brasileira e especificar que o direito à vida começaria desde a concepção. Nós estaremos fazendo um trabalho e junto com o deputado Flavinho, o deputado Eros Biondini, e outros parlamentares para apresentar a PEC da vida aqui na Câmara dos Deputados, que assegurará o direito à vida desde a concepção
e acrescentaremos isso, deixaremos isso claro na nossa Constituição Federal, para que assim, a exemplo de outros países que já o fizeram e fez com que praticamente se acabasse essa discussão, Dom Antônio, em torno da legalização e descriminalização do aborto. Esses foram, então, os principais destaques da manhã dessa quarta-feira aqui na Câmara dos Deputados. Para você, uma boa tarde.